Oi pessoal, aqui é o Lucas e existe um tema que é muito falado aqui na comunidade brasileira no Japão sobre brasileiros que não ajudam o próximo, sobre pessoas que pedem ajudas para determinados lugares e elas não têm sucesso em receber ajuda. Às vezes é ajuda para a própria comunidade, às vezes é ajuda para a igreja, às vezes é ajuda para o governo. Pessoas que estão sofrendo algum tipo de dificuldade financeira, elas pedem ajuda nos locais, mas elas não conseguem ajuda, né? Então as pessoas, por não receberem ajudas, né, de lugares que elas tinham ali uma expectativa de receber algum tipo de ajuda, acaba se frustrando e relatando aqui na internet o que ela tem passado. Então nesse vídeo eu queria passar para vocês algumas situações que eu mesmo presenciei, que eu vi de perto acontecendo, sobre pessoas que ajudam, sobre igrejas que ajudam e sobre até prefeituras que ajudam também. Você que está vendo esse vídeo, né, daí você mesmo tira a conclusão. Se realmente é o mundo que está ruim, se é os brasileiros do Japão que é ruim, se é o governo do Japão que é ruim, né? Primeiro, sobre solicitar ajuda em igreja pessoalmente, comigo mesmo já aconteceu uma situação assim. Na empresa onde que eu trabalhava, tinha uma pessoa que cuidava da mãe de idade. Essa pessoa não recebia tanto, porque na fábrica onde eu trabalhava o salário não era lá, aquelas coisas. Mas acontece que ela ficou doente, ela ficou internada e ela não podia mais trabalhar. Então, eu sabendo da situação dela, né, que ela não ia trabalhar e não ia receber o salário dela durante um período, e ainda ela tinha a responsabilidade de cuidar da mãe, então eu pensei em conversar com o pessoal ali da minha empresa, fazer uma vaquinha e tentar ajudar um pouco, né, na parte financeira dessa pessoa. Até aqui não deu muito certo, eu tentei ali promover uma vaquinha, mas é liberdade das pessoas, ajudar ou não. Mas teve um colega que eu conversei, ele era membro de uma igreja católica aqui no Japão. Essa igreja, ela tem um trabalho social muito bom. Então, conversando com ele, ele já pegou a causa, levou para a igreja e a igreja fez todo ali um movimento, né, para poder ajudar essa pessoa, e essa pessoa ela não ficou desamparada. E essa pessoa conseguiu manter a vida dela lá, né, suprindo a parte de alimentação e financeira também. Então essa igreja teve um trabalho assim muito bom para essa pessoa, né? E outro caso de igreja também, essa aí na igreja que eu frequentava na época, essa pessoa já tinha uma certa idade, ela estava precisando de algum lugar para ficar um tempo para poder se estabilizar, achar um emprego, pegar um apartamento, né? Então a igreja se comoveu com a situação dessa pessoa e ajudou, dando um lugar ali para essa pessoa poder morar. Só que passando o tempo, essa pessoa, ela demonstrou muita dificuldade em achar emprego e na parte também de comunicação com o pessoal da igreja. Talvez ela se sentiu muito pressionada, por causa que é normal quando a pessoa ela tá morando em algum lugar, né? Ela tem um convívio assim com pessoas diferentes. É normal a pessoa falar, né? Como que tá indo? Você tá procurando emprego? Procura em outro lugar. Essa pessoa, ela se sentiu muito cobrada, tanto que ela acabou brigando com o pessoal da igreja e ela não conseguiu mais ficar lá e ela saiu da igreja. No caso, a gente ficou sabendo que essa pessoa ela trocou de igreja, conseguiu a ajuda, né, de uma outra igreja e começou a falar mal da igreja onde que a gente estava também na época, né? Então é muito difícil você dar a mão aqui para uma pessoa, só que infelizmente acaba acontecendo que a igreja às vezes tenta ajudar, mas a outra pessoa que está recebendo não se dá muito bem com a igreja também, né? Então isso pode acontecer também. E mais um caso de igreja, né? Esse aqui é o terceiro, é o último. Tinha uma família que tinha 2 filhos e elas moravam no carro. No caso, essa família estava tão ruim financeiramente que eles não estavam nem conseguindo dar higiene básica para as crianças, e as crianças tinham dente tudo podre também. Essa igreja, no caso, eu não era membro, é uma igreja totalmente diferente, mas o pastor entrou em contato com a gente, né, para poder estar tentando ajudar essa família, né? Só que no caso o que acontece é que essa igreja estava tentando ajudar essa pessoa, só que essa pessoa também, ela se sentia muito cobrada na parte assim de que o pastor, ela perguntava se estava indo bem na hora de procurar emprego, ela dava ajuda, né, para a pessoa poder se locomover, ela também dava orientações para essas pessoas poder procurar em tais lugares, acaba sentindo muita pressão, acaba pensando que as pessoas estão sendo ruins com elas. Então elas começam a sentir essa cobrança e começam a ficar arrogante com as pessoas. E a relação dessa pessoa com o pastor acaba ficando uma coisa assim bem desgastada. É muito difícil quando a pessoa está recebendo ajuda, não é humilde o suficiente para receber a ajuda e tenta fazer as coisas do jeito dela sem ouvir o que as outras pessoas estão falando para ela, porque as outras pessoas também, elas têm uma visão de fora e ela pode falar algumas coisas, né, para ajudar, mas as pessoas que estão recebendo ajuda acabam vendo isso como um tipo de ataque. Então é muito difícil ajudar uma pessoa, né, por causa que a pessoa que está recebendo ajuda acaba tendo muito orgulho, sabe? E sobre a ajuda da prefeitura, quando a pessoa vai solicitar um tipo de Bolsa Família, né, aqui no Japão, o Seikatsu Hogo.
Às vezes a pessoa ela não aceita receber o Seikatsuhogo simplesmente por causa que na prefeitura ela tem que falar toda a situação financeira dela. E ela acha até humilhante quando o funcionário da prefeitura pergunta: quantos que você tem na carteira agora? Então a pessoa ela tem que mostrar quanto que ela tem de dinheiro na carteira. Pode ser que tenha algumas moedinhas, né? Mas a pessoa ela se sente assim tão humilhada, né? Tipo, eu tenho que mostrar tudo isso para poder receber uma ajuda? Se for assim, eu não quero. Mas não é questão de humilhação ou não. Tem tudo ali uma avaliação que a prefeitura tem que fazer, tem formulários a preencher, tem campos, né, que tem que preencher quantos que a pessoa tem de dinheiro na mão agora, né? Mas a pessoa, ela se sente humilhada por causa disso. Outra coisa também, muitas pessoas elas não aceitam o Seikatsuhogo por causa que elas não conseguem viver de transporte público. Elas têm que ter o luxo de ter o carro. A gente sabe que muitas vezes o carro não é luxo. A pessoa precisa do carro para se locomover, para ir no hospital, para ir para o trabalho também, né? Mas às vezes você ter o carro acaba sendo um luxo. Então você tem que ter uma prioridade aqui, né? Se é melhor você sobreviver, ter uma ajuda financeira e largar o carro, ou você fica com o carro e passa fome. Você tem que escolher qual que é melhor para você, né? Então é muito difícil ajudar nessa parte também. Então o vídeo ficou um pouco longo, mas é mais ou menos isso, né? Muitas vezes a pessoa ela vai buscar ajuda, ela não recebe ajuda do jeito que ela quer. Às vezes ela sente uma cobrança tão grande, sendo que na verdade nem é tão grande, né? Mas a pessoa tem um sentimento assim tão orgulhoso, né? Que não consegue ouvir críticas também, sendo que ela está na posição de ser ajudada. Mas por outro lado também tem pessoas que recebem ajuda, tem pessoas que são humildes e recebendo ajuda ela consegue tipo disparar, sabe? Consegue um emprego, acha um apartamento. E desse tipo de gente assim, eu vejo pessoas que vivem muito bem, que simplesmente passou por um período difícil, né? Mas agora vive muito bem com a família também, né? Então muitas vezes quando a pessoa ela reclama que ela não recebe ajuda de ninguém, que ela pede ajuda e ninguém ajuda, né? Pode ser que a pessoa, na verdade, é um pouco orgulhosa demais e ela não consegue aceitar a ajuda da forma que ela vem. Ela tem que receber ajuda da forma que ela quer. Isso é uma coisa que eu penso assim como reflexão, né? E quando a pessoa fala, né, que não recebe ajuda de ninguém, é um alerta para você ver, né? Se ninguém quer ajudar essa pessoa, qual será o motivo, né? Então era isso que eu queria estar passando hoje. Muito obrigado e tchau!